Olá a todos, amigos e irmãos wicanos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Wicca em Movimento e hoje estou aqui para mais um vídeo da série Tradição dos Guardiões do Fogo Sagrado e hoje vamos falar do calendário agrícola das bruxas, a horta e o jardim da bruxa. E vou começar pelo calendário agrícola da primavera. A Horta da Bruxa é um local poderoso e mágico por excelência, onde todos os detalhes têm o seu toque pessoal. É um local de trabalho, relaxamento e, sobretudo, muito espiritual, pois cada erva é plantada tendo em conta os espíritos do lugar, as ligações planetárias e o contexto divino que lhe é particular. A primavera é uma das épocas do ano onde as caminhadas são vividas com mais intensidade, pois tudo parece estar cheio de vida e os nossos sentidos são chamados pelas cores, pelos sons, pelos cheiros e pelos sabores que estiveram adormecidos durante o inverno e agora desejam recuperar todo o tempo perdido. Nestes passeios, a bruxa aproveita para recolher flores, pequenas bagas e folhas que, devidamente conservados, serão úteis ao longo do ano para incensos, tinturas e ungüentos. Na horta, a bruxa aproveita o início deste ciclo para terminar com os movimentos de terras, adubações e estruturar os locais para os canteiros. Com a aproximação do equinócio da primavera, onde a noite e dia têm a mesma força, é a altura de iniciar as sementeiras, pois é durante o mês de março que a terra entra no cio e fecunda todas as sementes que lhe são lançadas. Retiram-se as ervas daninhas e dobram-se atenções contra as pragas, utilizando sempre que possível formas biológicas de controlo de pragas. Uma das ervas apotropaicas mais usadas pelas bruxas é o funcho comum, Phoenicellum vulgare, da família das cenouras, as umbelíferas. A erva doce era já cultivada no Antigo Egito e foi buscar a sua fragrância, o seu aroma, o seu cheiro, à denominação que provém do latim foenum, que significa feno, muito usado na produção de corantes e tintas naturais. O pó das sementes para manter as pulgas afastadas de estábulos e canis, na alimentação para aumentar a força e a robustez corporal, e se mastigadas, as sementes ajudam a despertar o sono para as vigílias sagradas. Usada como proteção contra maus espíritos e negatividade e em incensos de exorcismo. Esta planta, durante a floração, atrai muitos insetos úteis para a nossa horta, mas precisa de algum espaço porque inibe ou impede o crescimento de outras plantas à sua volta. Ela precisa de solos bem drenados, ou seja, solos que não absorvam muita água, ligeiramente ácidos ou neutros, e apesar de poder tolerar períodos de seca, prefere solos que sejam úmidos. Gosta de sol e tolera o vento, se não for marítimo. Pode atingir 1,5 m de altura e deve ser semeada em local definitivo no início da primavera, quando ainda há bastante umidade, com espaços de 80 cm entre as sementes.
E agora, amados, vamos falar do calendário agrícola de verão. Todas as hortas são mágicas, mas a horta da bruxa é um verdadeiro espaço alquímico. É o espaço onde as coisas se transformam. O tempo, a lua e a sequência de atividades que são ditadas e organizadas pelos solstícios e equinócios são os principais combustíveis deste Atanor, deste forno alquímico da natureza. É baseada na sua experiência, com paciência e sensibilidade, que a bruxa obtém os resultados que pretende. É esta conexão entre a bruxa e a natureza profunda e, sem dúvida, real. É uma das épocas do ano com mais trabalho. Há que começar por verificar os estoques disponíveis dos anos anteriores, ou seja, verificar aquilo que foi recolhido no verão, nos verões dos anos anteriores e nas primaveras e escolher as ervas e sementes que ainda se podem conservar por mais um ano e queimar nas fogueiras solsticiais aquelas que não estão em boas condições. Esta é uma altura em que as saídas ao campo são mais produtivas, sendo que a maioria das plantas são colhidas nesta altura. E diversas são as lendas, histórias e contos relacionados com o momento ideal de apanhar as plantas na madrugada do solstício. O início deste ciclo é o 1º de maio. É a altura tradicionalmente escolhida para apanhar os ramos para a confecção de ferramentas litúrgicas. No início de maio é necessário continuar a plantar, semear ou transplantar todas as plantas anuais. Ao longo dos meses, conforme o calor for aumentando, deve-se efetuar regas mais abundantes, mais vezes, de preferência de manhã e ao final da tarde. Mudar a terra dos vasos que são para manter e durante o mês de julho, antes da floração, apanhar as ervas aromáticas e deixá-las secar à sombra. Não descuidar de mondar e retirar as ervas daninhas e a recolha de sementes das plantas anuais. A arruda, Ruta graveliones, é outra das ervas apotropaicas muito utilizada pelas bruxas, sendo que no imaginário popular, no imaginário do povo, a arruda é conhecida como a erva das bruxas. O seu nome pode muito bem derivar do grego reu, que significa libertar. A arruda é um filtro poderoso contra espíritos negativos, má sorte, invejas, olho gordo e por aí fora. É uma erva purificadora que afasta os maus olhados, limpa o ambiente e espanta o quebranto. É ainda queimada em exorcismos e purificações, repõe a ordem das coisas e afasta a negatividade. Já na Grécia Antiga era usada como proteção das doenças, e as mulheres romanas andavam frequentemente com raminhos de arruda na mão para se protegerem de todos os males. Durante a Idade Média, era usada para afastar maldições, pois era considerada um eficaz antídoto contra feitiços. As bruxas em Itália, as chamadas strega, têm um talismã que é provavelmente o mais antigo símbolo da bruxaria hereditária,
a cima de ruta, ramo de arruda, é feita em prata e consiste num ramo de arruda onde estão vários símbolos ocultos. Os xamãs esculpem pequenos animais nos ramos de arruda fedorenta que são usados contra os maus espíritos. Esta planta sempre esteve associada ao desejo sexual, tanto feminino como masculino, embora de formas diferentes. É um excitante para as mulheres, afrodisíaco, no caso das mulheres, e para os homens funciona como um antiafrodisíaco ou anafrodisíaco. Portanto, amados do sexo masculino, não tomem, porventura, chá de arruda, nem sequer se exponham muito à arruda, porque a arruda retira o poder sexual e a libido natural do homem. No caso das mulheres, funciona de uma forma diferente, portanto, repõe a sua sexualidade e aumenta a sua libido. A arruda de cheiro forte cresce vigorosamente em solos ligeiramente alcalinos, ricos em matéria orgânica e com muito boa drenagem. É na realidade uma planta muito resistente, sendo que os seus problemas surgem por excesso de água e quando cultivada em locais sem sol. A sua propagação é muito fácil por estaca e é mais difícil por sementes. Este pequeno arbusto da família das rutáceas pode crescer até 1 metro de altura e pode eventualmente ser confundido com a losna. Não deve ser plantado ao pé do estragão, hortelão e manjericão, mas é um excelente companheiro das rosas e das figueiras. No calendário agrícola de outono, para todos os que gostam ou utilizam plantas, é muito útil fazer um herbário. Instrumento que para as bruxas funciona como uma espécie de livro das sombras natural das suas ervinhas. Nele poderão adicionar espécimes de plantas que recolhemos de forma adequada. Esta coleção de plantas que foram secas e prensadas é complementada com desenhos, fotografias e notas, que podem incluir locais de recolha, cultivo, datas, fenómenos astronómicos e astrológicos e todo tipo de pormenores. Ao identificar as espécies e locais de recolha, a bruxa torna o seu trabalho dos anos seguintes muito mais fácil e seguro, além de deixar um importante e valioso legado para o futuro. Uma das atividades que a bruxa pode e deve elaborar durante o outono e o inverno, épocas em que é difícil passear no exterior, é recolher o máximo possível de informação que se conseguir sobre as plantas que nos rodeiam ou de zonas onde poderemos encontrar espécimes que ainda não conseguimos achar. Não esquecer espaços públicos como jardins, parques, hortos botânicos ou mesmo jardins particulares. Com certeza vamos ter inúmeras surpresas e ficar surpreendidos como aquilo que temos disponível junto de nós e gratuitamente. Os serões do inverno são excelentes para rever o que aconteceu nas últimas estações na nossa horta. É essencial tentar perceber o que não correu bem e encontrar formas de melhorar, estudar novas culturas e, se necessário, planear a reestruturação da nossa horta. É também importante delinear antecipadamente as estações que se aproximam, planeando custos e necessidades. As saídas ao campo no outono, tal como no inverno, são para recolher líquenes e fungos
Efetua-se ainda a colheita dos frutos de outono, que, para além de alimentos, são por vezes usados para decoração de altares ou ainda em incensos. Não podemos esquecer as abóboras para o Halloween, o Samhain, e a apanha de madeiras divinas para as fogueiras sagradas. Com as primeiras chuvas e ainda com as temperaturas ligeiramente altas, começam a aparecer os primeiros cogumelos. Os gregos pensavam que estes fungos nasciam dos raios e consideravam-nos a junção dos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Em Portugal, para além do nosso famoso Amanita muscaria, surgem vários outros fungos com a capacidade de criar estados alterados de consciência, todos da espécie Psilocybe. Mas, amados, a nossa tradição não os usa, até porque não permite o uso deste tipo de instrumento para adulterar a consciência. Nós utilizamos a visualização, a concentração e a meditação para entrar nesse estado alterado de consciência. Na horta, é uma altura de muito trabalho, é necessário estrumar os canteiros, portanto, colocar fertilizante, que vão receber, portanto, colocar fertilizante nos canteiros que vão receber as plantações de outono. Se tivermos estufa, é necessário começar a fazer as sementeiras em tabuleiro, que serão transplantadas para os locais definitivos no início da próxima primavera. Deverão arrancar-se plantas secas ou fracas, assim como as folhas que caem, e aproveitar para começar a preparação do composto para a chegada da primavera. É tradição popular que no outono tudo pega, e desta forma será a altura ideal para efetuar as plantações por estaca de árvores ou de arbustos. E assim, amados, chegamos ao calendário agrícola de inverno. Desde sempre que as bruxas tiveram uma ligação muito próxima e especial com as plantas, e tal como um hortelão que planta na sua horta os legumes que precisa para comer, também as bruxas começaram a reunir nas suas hortas as ervas e plantas que necessitavam para as suas operações mágicas, para os seus chás, para os seus ungüentos, para os seus rituais, para as suas defumações, para as suas poções, para as suas ligações à natureza, para tudo o que era necessário. E temos a consciência que hoje em dia são poucos os que têm um terreno onde possam construir a sua horta mágica. Mas a realidade é que qualquer espaço, praticamente qualquer espaço, pode ser utilizado e adaptado para criar uma horta mágica. A maioria das plantas pode crescer em vasos e desta forma qualquer varanda pode se tornar o habitat destas plantas, ou mesmo os parapeitos da janela poderão servir. Um dos costumes muito interessantes das antigas bruxas era o de plantar as suas ervas em locais longe das suas casas, fugindo assim dos olhares inquisidores e usufruindo ainda de uma incrível capacidade de aproveitar todos os recursos que a natureza lhes oferecia, memorizando os mais diversos locais onde poderiam, em caso de necessidade, recolher as ervas que não tinham na sua horta. Ambas as situações podem ser adaptadas aos nossos dias, plantando, por exemplo, em espaços públicos pouco concorridos. E aqui é preciso ter atenção a zonas que sejam frequentadas por crianças, pois muitas destas plantas são extremamente venenosas. E organizando passeios a locais onde ainda hoje a natureza nos proporciona as ervas que precisamos. Nesta estação, marcada pelo solstício de inverno,
a maioria das árvores continua numa dança ritmada ao deixar cair as suas folhas, e as plantas mais pequenas estão adormecidas pelo frio que cresce, ou então deixaram as suas sementes na terra, num sono profundo até ao início da primavera. É então a altura de planear as caminhadas a bosques para recolher os musgos e líquenes, que depois de seco são usados ao longo do ano em tinturas, incensos e corantes de tintas naturais. Continua-se ainda, principalmente nos pinhais, à procura e apanha dos cogumelos Amanita muscaria, em Portugal. Eu aqui friso em Portugal, eu sei que há muitos irmãos wicanos do Brasil que assistem aos meus vídeos. Aquilo que eu estou a ensinar e a transmitir é referente a Portugal. Amados, já lá vamos a essa parte, mas quem estiver no Brasil, basta adaptar o calendário de inverno, porque temos hemisférios diferentes. No entanto, essa adaptação depois vocês serão capazes de fazer de acordo com as rodas sabáticas, e eu já vou falar nisso. Portanto, a recolha de azevinho, Ilex aquifolium, para as coroas de celebração do solstício, está proibida por lei em Portugal, e sendo assim o nosso conselho é que as bruxas adquiram um exemplar para a horta, tendo assim disponível todos os anos as ramagens necessárias. O visco, Viscum album, outra das plantas que tradicionalmente é apanhada nesta altura do ano, só aparece em Portugal na zona do Minho, parasitando as pereiras e macieiras. Coitados dos nossos amigos e irmãos minhotos, que estão um bocado tramados porque o visco atrapalha ali as pereiras e as macieiras. Na horta, é a altura de arrancar os exemplares com ciclo anual e continuar a secar e a condicionar as sementes e bulbos. É também tempo de começar a preparar o terreno para a primavera, utilizando sempre que possível composto natural, retificando e verificando o pH dos solos e, se necessário, efetuar calagens. Esta é uma época do ano onde os contactos entre os mundos são mais ténues, são mais vibrantes, mais finos. E as plantas com capacidade de provocar estados alterados de consciência são muitas vezes utilizadas como um meio de estabelecer de forma mais intensa estes contactos, quer seja para acentuar as visões e sonhos, quer para diagnosticar doenças. Não podemos deixar de alertar para o real perigo de consumir estas plantas enteógenas, pois é muito difícil encontrar a dose segura, uma vez que os alcaloides variam muito de planta para planta, e por vezes até há variações na mesma planta. Na realidade, estas plantas podem mesmo matar, e a forma mais segura de trabalhar com elas é em incensos, o que é o conselho da minha tradição, ou então, com alguma precaução, em ungüentos, começando sempre por utilizar doses extremamente baixas. Amados, ressalvo esta última parte. Como eu já disse, a tradição dos Guardiões do Fogo Sagrado não permite aos seus membros que utilizem este tipo de estados alterados de consciência por psicotrópicos ou por plantas alucinogéneas, devido a vários fatores. E um deles é mesmo esta última parte. É que realmente pode ser mortal. E nós somos bruxos e devemos respeitar o nosso corpo como o templo sagrado
da deusa como o templo sagrado do deus. E, portanto, isso é importante. Relativamente ao facto que eu atrás mencionei e que agora vou falar, amados, quem me está a ver de um país que não é Portugal, seja Brasil, seja qualquer outro país, eu dirijo-me mais à comunidade dos irmãos brasileiros, porque eles acompanham muito os meus vídeos e eu agradeço profundamente por isso. Portanto, quem não me está a ver em Portugal, quem me está a ver noutro país, aquilo que eu aconselho é adaptem o calendário segundo a roda do ano. Vocês sabem que no inverno nós temos o solstício de inverno, portanto, perto ao solstício de inverno, vocês sabem que vão ter que realizar, ou convém realizar, este calendário agrícola de inverno, para que realmente possam ter uma boa horta, para que possam realmente usufruir da magia natural na vossa vida e nos vossos lares. Amados, porquê trazer este tema para um vídeo? Porquê fazer um vídeo sobre este tema? Muita gente me diz, Bruno, falas muito. É verdade, eu falo muito. Mas é importante, porque muitas das pessoas pensam que fazer magia é ir ao supermercado, comprar as plantas já secas, ou ir a uma loja esotérica, comprar as plantas já secas e pode-se realizar o ritual em casa. Poder pode, mas não é bom, não é útil utilizar plantas que sejam adquiridas nas lojas esotéricas por várias razões. Primeiro, são caras. Segundo, vocês não sabem quando elas foram colhidas. Se vocês necessitam de plantas carregadas, ou seja, colhidas e carregadas na lua minguante, elas devem ser colhidas e carregadas na lua minguante. Mas elas podem ser colhidas na lua cheia. A embalagem não vos diz quando é que a planta foi colhida. E mesmo que diga, vocês não têm a certeza da veracidade do produto ou da veracidade do vendedor. Portanto, amados, devemos ter sempre isso em consideração. Depois, o segundo fator é, se há gratuitamente à nossa beira, nós podemos utilizar as plantas que conhecemos. Por isso, amados, é que eu digo sempre, é difícil num ritual, num vídeo que se estende a milhares e milhares de quilómetros, explicar-se corretamente o poder mágico das plantas. Isto porquê? Porque as plantas que existem no Brasil, as plantas que existem em Espanha, as plantas que existem aqui na Alemanha, as plantas que existem em Portugal, são plantas que, no caso da Europa, são muito semelhantes e são muito parecidas, embora que as espécies vão alterando de país para país. Não são iguais. E os seus poderes mágicos também não são exatamente iguais, não são exatamente os mesmos. Portanto, amados, aconselho-vos a fazer um herbário, aconselho-vos a dedicarem tempo às plantas, a pesquisarem com as pessoas mais velhas, e isto aqui é um trabalho também importante de nós, bruxos mais novos. Eu costumo dizer, nós sem os mais velhos, não seríamos nada, porque nós necessitamos de tutores, de instrutores, de professores e de mestres. E os mais velhos, mesmo aqueles que não pertencem à bruxaria, são mestres. E eles sabem, eles conhecem uma erva que pode curar uma dor de barriga, eles conhecem uma erva que pode purificar, eles conhecem uma erva que pode abençoar, por aí fora. E, portanto, é junto destas pessoas mais antigas que nós devemos ir buscar a nossa informação, a nossa base para começar um herbário, para começarmos a dedicar-nos realmente à horta e ao jardim mágico da bruxa. Portanto, amigos e amados wicanos, irmãos que querem aprender sobre a tradição dos Guardiões do Fogo Sagrado, não há mais nada a dizer.
Apenas que os deuses vos tragam as bênçãos mais brilhantes e radiantes, que as entidades da luz e do bem estejam sempre a zelar por vós e que a energia do universo seja a vossa energia e a vossa força. Abençoados sejam.